Muito boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Fê. Boa noite todo mundo aí que está acompanhando a gente. Tudo bem? E aí, tudo na paz, meu amigo? Tudo Você meio não tá de tenso, né? quarentena, né? Oi? Tudo meio tenso, mas tudo bem. Pode crer, você não tá de quarentena, né? Não, tô de quarentena, nem posso, né? Primeiro quero saber um pouquinho, Léo, como tá sendo sua rotina? Me conta em qual hospital você tá atendendo. O Léo é médico, me conta a sua formação e depois você me fala como tá sendo sua rotina nos hospitais. E aí, pessoal, primeiramente, boa noite. Sou Leandro Tojal, sou médico aqui em São Paulo, formado pela Federal de Sergipe. Queria dar muito boa noite para todo mundo. Estou aqui em São Paulo, eu atuo como cirurgião geral. Em vários hospitais, trabalho na UTI do IGESP, trabalho em Franco da Rocha nos pronto-socorros e alguns outros hospitais também, tá? Daqui da rede municipal e estadual de São Paulo e também da rede particular. E aí foi quando o Felipe me mandou esse convite. Óbvio que o momento exige esse grau de informação e estamos juntos aí. Vamos tentar tirar algumas dúvidas, vamos tentar informar, que é o que a gente está precisando nesse momento, né? Sim. Quem tiver pergunta, gente, manda aqui no... Natan, você pode pegar o iPad e colocar o Instagram para mim? Porque não tá abrindo aqui. Por favor, quem tiver pergunta, manda aqui. Primeiro quero saber do Léo. Léo, tá muito tenso o hospital? Como tá sendo o atendimento? Eu sei que você tá na linha de Tá. frente ali de Sim, atender as sim, 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 pessoas. sim. Tá todo mundo muito tenso, inicialmente pelo pouco grau de informação, mas conforme o tempo foi andando, a gente já está cada vez mais, estamos nos embasando sobre tudo, sobre a real problemática, sobre o grau de agravo que esse vírus pode causar. Então, em todos os hospitais que eu estou, estão sendo feitas forças-tarefas, protocolos, fluxos perante essa pandemia, essa epidemia aqui no Brasil. E realmente está todo mundo muito preocupado, todo mundo, até as evidências de material, de equipamento de proteção individual, vem sendo organizados protocolos para o uso adequado para a gente ficar bem protegido também, né? Sim. Eu recebi uma foto sua, você com a máscara tampada inteirinho. É assim que vocês estão Duas trabalhando máscaras, todo né? dia. Duas máscaras. Principalmente se a gente for avaliar algum paciente suspeito, né? Verdade. Léo, qual é a expectativa? Você acha que você vai se contaminar? Como vai ser tudo isso, assim? A Olha, área da medicina. a gente vem tomando as precauções devidas. Eu, graças a Deus, não faço parte do grupo de risco. Então, se eu vier a ser contaminado com vírus, a ser infectado, espero que desenvolva uma forma leve e ficarei de quarentena, óbvio. Mas a gente não tem que ter esse medo nesse momento. Acho que o nosso juramento foi para que a gente, nesse momento, pudesse realmente dar nosso sangue, né? Eu acho que é isso que eu e meus colegas, todos que vêm trabalhando junto comigo, a gente vem com esse pensamento. Então, é óbvio que a gente toma todas as devidas precauções, embasadas pelos protocolos do Ministério da Saúde, embasado pelos protocolos dos hospitais que a gente trabalha, para a gente manter o maior grau de proteção para a gente e, consequentemente, para os nossos familiares, né? Sim, sim. Muito bom. Vamos começar com as perguntas, Léo? A gente tem uma horinha aqui, a Vamos gente lá. tem um roteiro bem grande de pergunta. Eu recebi algumas perguntas que vocês mandaram pelo box. Também dei uma pesquisada e vi qual é a dúvida geral da internet. E o Léo está aqui para responder para a gente. A primeira pergunta é sobre uma senhora. Minha mãe tem 59 anos e é hipertensa. Quais são os cuidados que eu devo tomar? 59 anos não está no grupo de risco. Está no Porém, limite, né? hipertensão está no grupo de risco, né? Está Sim, no sim, sim, limite. sim. Sim, então, só para esclarecer um pouco, vamos pegar a questão dos grupos de risco agora, tá? Os grupos de risco que a gente já tem um pouco mais estabelecido, óbvio que esse vírus é muito novo, a gente não sabe como que ele age direito nas células, né? Só que a gente já sabe que um grupo de risco na Itália, na China, eles tiveram desfechos piores. Esse grupo são justamente os idosos, acima de 60 anos, pacientes com comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, diabetes, problemas já pulmonares, como uma doença pulmonar obstrutiva, uma bronquite asmática. Esses pacientes, de um modo geral, eles estão enquadrados no grupo de risco, tá? A paciente em específico, em questão, é uma paciente de 59 anos hipertensa. Então, naturalmente, já está dentro do grupo de risco, tá? É uma paciente que, mais do que nunca, tem que usar as medicações antihipertensivas rigorosamente, conforme o médico prescreveu, nas doses adequadas, nos intervalos de tempo adequado. Tá, inclusive, nesse assunto, houve até recentemente uma discussão sobre alguns antihipertensivos, como enalapril, losartana, alguns antihipertensivos, como que o uso deles aumentasse a sensibilidade do vírus dentro do pulmão.
Até o momento nada tem evidência sobre isso, tá? Então o conselho, a Sociedade de Cardiologia, ela recomenda que seja mantido o uso dessas medicações, que o benefício tem sido maior. A gente tem que manter essas pessoas o mais compensadas possível, porque imagina se uma pessoa está descompensada e de repente é infectada. Então essa descompensação piora, então o desfecho desse paciente também vai ser pior. Uhum. Então é bom continuar a medicação. Continua a medicação, seguindo tudo a risco e o principal, fique em casa. Fique em casa, isolado de preferência. Contato, né, Léo? Exatamente. Isolado de criança, isolado de jovem, etc. Temos uma outra pergunta aqui. É verdade que o vírus fica vivo por dias? Como fazer para desinfetar as coisas? Vamos lá. Mais uma vez, voltando para a questão desse SARS-CoV-2, que é esse vírus novo da Covid-19, CO, que é de corona, V de vírus e D da doença. 19, porque foi o ano que começou. Né? Então, é a doença Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Né? Então, vamos lá. Esse vírus, a gente não sabe exatamente o grau de transmissibilidade exato, nem o quanto ele se transmite facilmente entre uma pessoa para outra. O que a gente sabe é que foram relatados casos que esse vírus permaneceu em fomites, em objetos, em superfícies, por até 4 a 5 dias. Uau. Tá? Então, assim, ele permanece vivo nesses lugares, nessas superfícies. Então, por isso que é importante da gente estar sempre higienizando rotineiramente, várias vezes ao dia, pelo menos umas 4 vezes ao dia, essas superfícies de uso habitual, tá? Teclados, mouse, mesas, a própria casa, o chão da casa, tá bom? E essas superfícies, recentemente a OMS ela tem aconselhado a gente fazer essa desinfecção com álcool isopropílico, a 70%, que é um álcool que a gente sabe que ele tem a capacidade de digerir a cápsula do vírus, de inativar o vírus. Tá? Inclusive, recentemente, a Anvisa ela voltou a autorizar a comercialização desse álcool isopropílico a 70%, justamente frente a essa pandemia, porque esse tipo de álcool já não era comercializado em comércio normal, justamente pelo fato de ele ser bem inflamável, ter tido muito acidente com ele. Mas pega o álcool isopropílico para limpar essas superfícies, tá bom? E lembra sempre, álcool gel nas mãos, tá bom? Aqui, ó, tem o meu. Muito bem, álcool gel e água e sabão sempre, tá bom? Lavar as mãos com água e sabão, toda a superfície da mão, palma, costas da mão, polegar e pontas dos dedos. Léo, e ficar ligado numa coisa também que eu tenho feito e hoje até foi uma sensação muito louca, que eu cheguei com as compras de casa e eu coloquei tudo dentro da pia para lavar tudo. Isso tem que ser feito, né? Porque tem que ser feito, tem que ser feito. Com certeza tem que ser feito. Não é uma preocupação vã, é uma preocupação real. A gente está em franca pandemia, tá? Do século é a maior, acho que a última, acho que foi a gripe espanhola lá em 1918. Então essa a gente tem que tentar minimizar o máximo o impacto para não virar uma pandemia tão como foi a espanhola. Hoje a gente tem recurso e tem ciência para isso, né? Então tem que ter essa precaução e essa preocupação, sim. A gente tem uma pergunta aqui, Cândida pode ajudar ao invés do álcool? Que seria o Taí, né? Eu não sei como vocês falam lá no Sergipe, na minha cidade é Taí, que é Cândida. Cândida, eu sei. A Cândida ajuda, você pode passar a Cândida no chão, tá? Passa principalmente no chão. Mas nas superfícies, álcool isopropílico, a 70%, tá bom? Estão perguntando assim, se a classe jovem corre risco. Todo mundo corre risco de pegar, né, Léo? Todo mundo corre risco. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre... Nessa questão, a gente começa a entrar um pouquinho sobre números, né? Então, o que a gente tem? A gente sabe que a população de risco é essa acima de 60 anos, né? A taxa de letalidade, a taxa de óbito nos pacientes até 40 anos é em torno de 0,4%, tá? Acima dos 60 anos, essa taxa sobe para 4%. Tá bom? E acima dos 80 vai lá para os 20%, 30%. Então a gente vê que os jovens, ele realmente está nessa faixa até 40 anos, ele tem uma taxa de mortalidade muito baixa. Né? Essa é a estatística que a gente tem com base nas últimas casuísticas, sobretudo da China, que foi o primeiro país que já está vencendo essa pandemia, essa epidemia. Tá? Então, assim, a gente não sabe, mais uma vez voltando para a questão do fator desconhecido. É um vírus que a gente não sabe ainda direito como age na célula. A gente soube como os primos dele atuaram, que foi o SARS em 2003, o MERS, que foi o vírus
primo dele que causou aquela gripe lá do Oriente Médio, que agem similar, mas esse realmente tem uma letalidade maior, os desfechos têm sido piores. Então, óbvio que o nosso grau de preocupação aqui são os grupos de risco, mas isso não isenta um jovem e uma criança de repente ter alguma descompensação e um desfecho pior. Então, mais um motivo para a gente ficar ligado e se proteger mais ainda, independente da nossa idade, independente de estar ou não no grupo de risco, tá? Até porque o não grupo de risco significa também a transmissão, né, Léo? Se o não grupo de risco não se preocupa, alastra muito mais, não é isso? Muito mais, pode ter certeza. Vamos lá, vamos conversar. Aos pouquinhos a gente vai tentando informar todo mundo. Certo, a Caroline está aqui, a Caroline Souza, ela perguntou: boa noite, eu sou asmática e de ontem para hoje apresentei febre, dor de garganta, tosse e dor nas costas. Tomei muito gelado, devo me preocupar e ir ao hospital? De jeito nenhum, tá? Eu queria deixar isso muito claro aqui. Sintomas leves, todo mundo deve ficar em casa. O que são sintomas leves? Sintomas de gripe. Todo mundo sabe quais são os sintomas de um resfriado comum, né? Então, tá com um pouco de dor de cabeça, de dor no corpo, de coriza nasal, uma tosse leve, uma febre baixa, fique em casa, tá? Até que se prove o contrário, isso é coronavírus, tá? Se nesse momento você pensar em um hospital, há duas possibilidades. Ou você vai lá e infecta todo mundo, né? O que é um grande problema, ou você sai de lá, se não tiver ouvido, sai de lá contaminado. Tá bom? Então, nesse momento, até os nossos protocolos, eles não fazem os testes para pacientes com sintomas leves, justamente pela escassez de recursos e é um uso bem racional mesmo sobre essa situação. Então, o que eu queria deixar muito claro aqui, sintomas leves, fiquem em casa. E quando que eu devo buscar o hospital, doutor? Você vai no hospital quando você começar a apresentar, sobretudo, falta de ar. Tá? A Sociedade de Infectologia lançou ontem um parecer, uma recomendação sobre isso, e eles colocam dois momentos que você deve ir no hospital. Se você começar a apresentar, além desses sintomas leves, começar com desconforto respiratório, ou se você começar a persistir com a febre por mais de 24 a 48 horas, tá bom? Porque aí, nesses casos, pode ser também um H1N1, e a gente sabe que H1N1 ainda mata no Brasil, e daí, sendo diagnosticado, a gente tem medicação para isso. Tá bom? Então, vai no hospital quando tiver com febre, mais de 24, 48 horas ou com falta de ar. Caso contrário, fique em casa de quarentena no Netflix. Beleza? A gente vê, beleza, Léo. A gente vê os recursos, os hospitais já cheios na TV. Tá acontecendo isso de verdade? Tá superlotado já? Tá. Na realidade, o que está acontecendo é muito medo da população ainda. Né? Óbvio que os números estão crescendo. Hoje no Brasil a gente tem 1.033 casos já confirmados de coronavírus. Só aqui em São Paulo são em torno de 390 casos. Então, o que acontece é a gente quer nutrir as pessoas de muita informação justamente para não ocorrer essa superlotação indevida e a gente poder ter tempo de se organizar para dar atenção exatamente àqueles que precisam. O SUS preconiza isso. A gente que estuda, a gente que trabalha no SUS, a gente sabe que a gente precisa dar o melhor atendimento àquele que mais precisa mesmo, né? Então, o que eu falo para as pessoas é, tá com sintomas gripais comuns, fiquem em casa. Não precisa superlotar a emergência, não precisa superlotar o pronto-socorro exigindo teste para coronavírus, que tudo isso vai ser muito pior, tá? Eu vou aproveitar o momento, Felipe. Aproveita. Só que eu queria falar uma coisa importante aqui. Claro. O que acontece? As pessoas falam muito de quarentena, né? Quarentena, mas tem que ficar em casa, eu preciso trabalhar, mas isso não vai resolver. O nosso próprio presidente duvidou por muito tempo que isso fosse realmente uma medida eficaz e importante, até que hoje o São Paulo, aqui o governo do estado, ele meio que já está começando a fazer medidas, não de recomendação, mas medidas de quarentena restritiva mesmo para a população, com ideias de se punir pessoas ao sair de casa. Então, o que a gente quer com isso? Será que realmente funciona essa quarentena? Eu queria deixar claro para vocês é que, assim, nos nossos estudos estatísticos, a gente consegue perceber que se a gente consegue reduzir a exposição social de uma pessoa em torno de 75%, daqui a 30 dias ele vai ter infectado em torno de 2 a 3 pessoas. Tá? 75%. Isso, um isolamento de 75% desse indivíduo, da exposição atual dele. Se ele conseguir reduzir o tempo que ele está na rua em 75% ficando em casa, daqui a 30 dias ele vai ter contaminado em torno de 2 a 3 pessoas. Se a gente conseguir reduzir essa exposição em 50%,
daqui a 30 dias esse indivíduo ele vai ter infectado 15 pessoas, tá? E se a gente mantiver a exposição atual dos pacientes da forma como já acontece, em 30 dias, uma pessoa vai ter sido capaz de infectar quase 450 pessoas. Caramba. Então é muito sério, a ciência e os estudos mostram isso, né? A gente sabe que a gente reduzindo a transmissibilidade, a gente reduz com a quarentena de fato, né? E é isso que eu queria deixar claro para a população. A quarentena é ficar em casa, é se resguardar até essa onda passar. Certo. Léo, a Marta Selmo Nobre está perguntando aqui. Quem já teve o coronavírus e curou, pode voltar de imediato a contrair o vírus novamente? Natan, por favor, o barulho. A gente não sabe ainda, a gente não tem essas respostas. Tem tudo muito incerto ainda. É óbvio que se a pessoa se infectou, ela cria algum grau de imunidade, mas a gente sabe que os vírus eles sofrem mutações de modo corriqueiro, então a gente realmente não tem essa informação, não tem como saber, né? Se realmente o paciente vai estar 100% imune, se ele vai conseguir contrair novamente a doença. Eu li alguns artigos da China dizendo que o vírus pode se recuperar, sabe? Depois de sarar, volta um sintomas. Na realidade, esse recuperar eu acho que está mais relacionado à mutação mesmo. Ele se torna um pouco mais forte, capaz de reinfectar. É o que aconteceu agora, né? O coronavírus já é uma família muito bem conhecida da gente. Principalmente dos infectologistas. Eles já causaram grandes epidemias no passado, mas agora veio uma nova mutante, que inclusive falam-se que essa mutação veio do morcego, juntou com a do réptil e formou esse vírus aí que é capaz de infectar e causar doença no humano. Então é isso que pode acontecer rotineiramente, né? Certo. Vamos de novo aqui. Com as imagens que a gente está vendo na Itália, temos a dimensão do que pode acontecer aqui. Mas pode ficar tão grave quanto lá, porque a Itália tem uma devastação de pessoas idosas morrendo, né? Com certeza, viu? E olha que a Itália ela tem um sistema de saúde muito mais sólido que o nosso, né? O nosso SUS ele é muito bom, ele resolve muita coisa, mas ainda está aquém se comparado ao da Itália. Então, se a probabilidade da gente conseguir, se a gente, óbvio, não tomar as medidas de quarentena adequada, com certeza a gente vai evoluir para um estágio muito parecido com o da Itália. Isso sem dúvidas. Hoje na Itália a gente teve 800 mortes só hoje, né? 800? Então, 800 mortes só hoje na Itália. Então, assim, se a gente realmente não se conscientizar do poder dessa quarentena, desse isolamento social, é bem capaz que o Brasil caminhe nesse mesmo estágio da Itália com um fator mais preocupante. Nós temos menos leitos, nós temos menos respiradores, nós temos menos recursos para fazer menos testes, enfim, é isso. E, Léo, nós temos comunidades também, né? Que as pessoas moram amontoadas. Moram amontoadas exato, e não tem como desvencilhar nem mudar essa realidade por enquanto, né? É uma realidade que a gente luta com isso, então a chance de transmissão no Brasil é ainda muito pior. Então, é uma doença é uma doença orgânica que acaba sendo uma doença social no fim das contas, e por isso que a importância da gente conseguir congregar forças, comunhão com o governo do estado, o governo federal, para a gente poder debelar essa pandemia aí. Todo mundo em casa, né, gente? Tem que todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Sem encontrar com amigos. Exatamente. Faz FaceTime, faz FaceTime. É engraçado que esse dia a gente estava até cobrando de se ver, né, Fê? Que a gente não se vê há tanto tempo. Mas por agora não vamos nos ver, não. Acho que mais uns 3 meses. Mais uns 3 meses por aí, viu? Vamos voltar aqui para as perguntas. Gente, Maiara Leite, Dr. Danilo, Adriel, Lilian Tojal, muito obrigado a todo mundo que está mandando perguntas. Mandem aí suas dúvidas. Aproveita que o Léo está aqui dando uma consulta para a gente. Eu tenho essa linha particular com o Léo, que toda vez que eu tenho um problema, eu ligo para o Léo e falo, olha isso. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade hoje de ter o Léo aqui para a gente e está sendo ótimo. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde são reais? A gente pode confiar? São reais, sim. Estão vindo de forma lenta, né? Como a própria notificação do Brasil, ainda é uma notificação que ocorre de forma lenta, além de existir muita subnotificação, né? Então, esses casos, de uma hora para outra, eles vão explodir mais, os dados estão vindo aos poucos, tanto é que a gente percebe que existe uma diferença ainda entre os dados divulgados pelas secretarias de saúde dos estados com o Ministério da Saúde, né? Mas são reais, temos 1.033 casos confirmados no Brasil,
tá? Temos 18 mortes já confirmadas no Brasil pelo coronavírus. Dessas 18, só 15 são aqui em São Paulo, tá? Sim. E aqui em São Paulo, é justamente pela possibilidade da gente poder fazer uma força-tarefa maior, a gente está tentando, até os estádios, não sei se vocês ficaram sabendo, mas até os estádios, os grandes estádios já estão sendo viabilizados para a gente abrir leitos lá se for necessário, com respiradores adequados, e é isso. Eu li que o Pacaembu vai ser... O Pacaembu já vai ser organizado, já vai ser montado, né? toda a estrutura, tudo adaptado. A gente tem atualmente 34 pessoas na UTI devido ao coronavírus aqui em São Paulo. Tá? Quantas pessoas? 34. 34 pessoas na UTI. A em gente UTI, tem um ventilador para todo mundo? A gente vai ter recurso para todo mundo? Ainda temos, com certeza. A ideia da quarentena é a gente tentar achatar aquela curva que vocês devem ter visto nos jornais aí, né? A gente tem aquela curva que ela é apiculada em situações de epidemia que a gente não consegue isolar a população e daí a gente consegue, em pouco tempo, muita gente vai demandar o sistema de saúde não vai comportar e daí a gente vai ter que estar escolhendo quem vive e quem morre, né? Vocês viram que na Itália, na China, houve situações como essa, em que pacientes de 80 anos, chegou um momento que pacientes de 80 anos nem eram levados para a UTI, eram realmente deixados de lado, né? Para tentar dar vez aos pacientes com maior viabilidade, tá? Então, se a gente realmente conseguir isolar as pessoas, a gente vai fazer com que essa curva que antes era apiculada, essa curva ela fique mais branda, né? Ela faça esse achatamento e a gente consiga, no maior tempo, óbvio, vai ter mais tempo para as pessoas se contaminarem, mas vai dar tempo para a gente se organizar e dar conta disso. A ideia é que assim, realmente, pela quantidade de gente, o nosso serviço ele vai entrar em colapso provavelmente a partir do final de abril. Isso tá quase muito bem estabelecido para a gente, tá? Vamos ficar em casa, galera. Vamos ficar em casa. O presidente foi bastante responsável, né, Léo, com todas as declarações. Super. O presidente, irresponsável. Irresponsável, sim, super irresponsável. Acho que o Mandetta ele tem sido muito mais contundente nas colocações. A gente percebe que o Mandetta tem se embasado. O problema do presidente vai muito além dessas questões de responsabilidade. Falta estudo, falta embasamento, né? Quem sabe pouco subestima tudo. Então, é uma série de problemas. Certo. Vamos aqui, Léo. Doutor, se falando de vacina realmente ou profilaxia efetiva para tratar, realmente demora bastante para isso? Demora sim. Para esse ano, acho que não vai ter, pelos estudos, não vai ter ainda vacina, como o próprio presidente falou, que espera que daqui a 2 meses tenha vacina. Não tem essa previsão, tá? Acho que a vacina vai vir depois que acabar mesmo essa pandemia. Por enquanto, a gente não tem medicação específica também para tratar. E no momento é isolamento, casos leves, ficar em casa, casos graves, hospital e quarentena. Queria focar para vocês, todo momento aqui é ficar em casa. Hoje é o que a gente tem. O que a gente tem de evidência, o que a gente tem de solução nesse momento é ficar em casa. É isso que eu quero deixar muito bem claro e internalizado na cabeça de vocês. Léo, a gente vai chegar numa situação logo em breve, que é a vacinação contra a gripe. Como que a gente vai fazer da relação da importância contra a gripe e em alguns municípios tem pessoas que são resistentes a essa imunização? Como que faz isso tudo? Não. As pessoas têm que se vacinar sim, tá? Não tem nenhuma contraindicação. A nossa preocupação, na verdade, não é nem com a vacina atual. A preocupação que se tem é que o deslocamento dessas pessoas a essas unidades básicas de saúde, a aglomeração nas unidades básicas de saúde, e com isso o risco da transmissão do coronavírus, né? Então, aqui em São Paulo eu já vi que as políticas, já têm sido feitas políticas e organizações para justamente formar filas espaçadas, agendar horário para os pacientes estarem indo lá fazer a vacinação, mas não pode deixar de fazer a vacina, não. Tem que fazer a vacina, não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Certo. Léo, Paola Carvalho tá mandando aqui. Tenho 40 anos e estou grávida. Também sou hipertensa. Estou num alto grupo de risco? Vamos lá. O que acontece? Pela Organização Mundial de Saúde, as grávidas não foram oficialmente inseridas nos grupos de risco para coronavírus, tá? Entretanto, a gente sabe que a própria gravidez leva a uma imunodeficiência, a uma imunossupressão fisiológica da gravidez, então só por isso a gente tem que tomar um pouco mais de precaução com as grávidas,
tá? Mas oficialmente pelo Ministério pela Organização Mundial de Saúde não saiu nada de específico, de protocolo específico para as grávidas, então elas estão sendo conduzidas da mesma forma que a população em geral. Não foi visto fetos com malformações pós pacientes infectadas, né? Só que é aquela coisa. É um paciente que já tem um pouco de imunossupressão devido à gravidez, é um vírus desconhecido. Então, da mesma forma, não sei se vocês lembram da Zika, há uns anos atrás, que começaram, ninguém sabia exatamente se havia transmissão vertical, que é aquela transmissão mãe-feto ainda na barriga, né, que acabou combinando com vários nascimentos de pessoas com deformações cranianas, com anencefalia, enfim. E daí, por isso, a gente tem tido um cuidado, uma precaução maior com as grávidas, tá? Apesar de, oficialmente, elas ainda não estarem inseridas no grupo de risco. De qualquer modo, a Paloma, como ela é hipertensa, naturalmente já está no grupo de risco, então é mais um motivo para ficar em casa, deitada, passeando em casa, Netflix, e é isso. E se tiver gente em casa que está circulando na rua, evitar contato com essa pessoa. Evitar contato com essa pessoa, evitar ficar o máximo, isolado né? dentro da própria casa. E vai ficar isolado dentro da própria casa. A Mônica está perguntando aqui, o uso de luvas e máscaras por pessoas que não estão no grupo de risco e não estão com sintomas é necessário? Vi muita gente no supermercado usando isso. Não precisa. Isso vai só assustar todo mundo, tá? O uso de máscaras... Um beijo, Paloma. O uso de máscaras só é recomendado para quem tiver com sintomas, tá? Se você é assintomático, você não precisa usar luvas nem máscaras, tá bom? Isso não é recomendado, não tem grau de evidência, tá bom? É manter o distanciamento das pessoas que estão com alguns sintomas de 1 a 2 metros, é lavar bem as mãos, lavar as mãos com água e sabão, aproveitando o momento. Para a gente conseguir ter uma mínima certeza que a gente está higienizando bem as mãos, por exemplo, com álcool gel, essa higienização tem que durar 10 segundos, tá? E para a gente ter a mínima certeza que a gente está higienizando bem as mãos, usando água e sabão, óbvio, com todo o protocolo que eu queria que vocês depois buscassem, assistissem, vissem os desenhos de como lavar as mãos adequadamente, que é no dorso, na palma, no polegar e nas pontas dos dedos. Para a gente ter a mínima certeza, a gente tem que lavar a mão com água e sabão por 30 segundos. Tá? Então, queria deixar isso muito claro, que o que realmente evita nas pessoas assintomáticas, nas pessoas sem doença, nas pessoas sem sintoma nenhum, é lavar as mãos, manter o ambiente higienizado, manter o distanciamento das pessoas. Não precisa usar máscaras nem luvas, tá bom? A fila aqui do mercadinho que eu compro as coisas tem marcações no chão para cada 1 metro uma pessoa. Perfeito. Ficar. Isso é perfeito, né? Perfeito. Mercado é uma coisa... Mercado é uma coisa que não dá para a gente fechar obrigatoriamente tudo, apesar de que talvez algumas medidas agora venham a limitar mais, mas esse tipo de organização é fundamental. Boa. Tem um assunto rolando que eu quero que você fale um pouquinho sobre o remédio em relação à malária. Quem está perguntando é Erodilt. Que um remédio aí que a galera já está até estocando em casa. Eu acho isso um absurdo, porque quem precisa mesmo não vai ter. Me explica um pouquinho sobre isso, Léo. Você está sabendo? Estou sabendo, sim. Eu li um pouco a respeito. Conversei com alguns colegas também. Então, o que acontece? Acho que essa medicação que estão falando aí é a cloroquina ou hidroxicloroquina, né? São antimaláricos, são medicações que agem no processo inflamatório da malária, né? E realmente foram feitos alguns testes dessa medicação associada a um outro antibiótico, que é a azitromicina, com poucos pacientes, em torno de 18 a 20 pacientes. E tiveram os resultados até que positivos. Só que, além de ser um número muito pequeno, não foi um estudo com grupo controle. Para a gente, na comunidade científica, é um estudo que não tem valor, tá? E a gente não sabe se foi devido à hidroxicloroquina, ou se foi a outro antibiótico, a outras medicações em associações que foram utilizadas, né? Então, além disso, essas medicações, a hidroxicloroquina, ela tem muitos efeitos colaterais. Tá? São efeitos colaterais drásticos. Ela aumenta a chance de arritmias, ela aumenta a ideação suicida, entre outros fatores colaterais muito adversos, muito importantes. Então, não é medicação de uso indiscriminado. Né? Não dá para usar essas medicações de modo irresponsável se a gente não tem evidência científica para isso. Tá bom? A medicação pode até causar cegueira
Eu tenho um amigo da faculdade que fez até um trabalho com isso, de conclusão de curso, de cegueira em pacientes que usam hidroxicloroquina. Então, assim, não é uma medicação, não tem nenhuma evidência científica que ela funcione. Então, até o momento, não é para se usar hidroxicloroquina, não é para se usar cloroquina, tá bom? E outra, as pessoas não devem ir para a farmácia e comprar essas medicações de uso indiscriminado. Tem muita gente que usa essas medicações para quem realmente precisa, que tem indicação e que tem um acompanhamento médico devido para o uso dessas medicações. Que são as pessoas portadoras da malária, que são pessoas que têm doenças reumatológicas, tudo isso. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar tirando de quem realmente precisa, e daí, ao invés da gente estar caminhando junto, a gente vai estar piorando a situação. Muito bem, El, muito bem. Quem puder dar o coraçãozinho aí, gente, vamos continuar aqui. O professor Rodrigo Mota está perguntando, por qual motivo o uso de ibuprofeno não é recomendável? Então, na verdade, são várias medicações que não são recomendadas, né? O ibuprofeno, no momento não é recomendada. Falam que eles podem facilitar a ação do vírus dentro do corpo humano, tá bom? E daí hoje se preconiza as medicações como paracetamol, dipirona mesmo, tá bom? Evitar esses anti-inflamatórios. A gente sabe também que está proscrito, não proscrito, mas para pensar em usar menos os corticoides. Muita gente achava, principalmente paciente, a gente na UTI, paciente com quadro de inflamação muito grande pulmonar, a gente acaba usando corticoide em doses mais altas. Então a gente viu que nesse momento é bom a gente fazer um uso mais individual do corticoide, ver realmente se precisa, se for um quadro de obstrução muito mais severa, e não usar o corticoide também de modo indiscriminado. Então, a princípio, a gente deixa de lado o ibuprofeno e o corticoide, tá? Muito bem. Li uma reportagem dizendo que jovens também estão internados em UTIs lá na Itália. Sim. É possível que ser um caso grave mesmo sem estar no grupo de risco? Como a gente conversou um pouco sobre isso, tá? Realmente está fora do grupo de risco, mas não significa que não vai ter, né? Então, vai existir uma pequena porcentagem, como eu falei, até 40 anos, você tem 0,5% de chance de virar um caso grave. Então, esses pacientes que está acontecendo aí. Fora que a gente precisa fazer muito estudo, né? Um vírus novo, a gente não sabe como ele funciona, a gente não sabe se alguma característica genética do indivíduo pode favorecer a ação dele no organismo, a replicação dele no organismo, né? Muito bom, Léo. Vamos voltar aqui. Beijo, Tid, amo você. A Lilian mandou você dar um recado para o papai ficar em casa. Papai, fique em casa, não saia por nada, tá? Se é grupo de risco por vários motivos, então fique em casa, por favor. Não vou comprar uma gaiola para deixar você preso. Muito bom, eu estou fazendo isso com a minha mãe, já mandei amarrar ela em casa. A Bruna Menezes, a Paloma Carvalho, a Aninha Inácio, Cíntia Luada, Rita, Gabi, todo mundo aqui ligado na gente. A gente vai continuar. Ó. Sou HIV positivo com CD4 normal. Tenho que me preocupar? Já li algumas coisas e estou tranquilo até agora. Tá. Você repete a pergunta, por favor, um pouco mais devagar? Sou HIV positivo com CD4 normal. Tenho que me preocupar? Então, não tem que se preocupar. Tá? Até o momento não tem nenhuma evidência de que pacientes com HIV positivo, pacientes soropositivos com CD4 normal, carga viral zerada, eles não têm nenhum agravo. Tá? O comportamento da doença neles vai se comportar da mesma forma que a população em geral. Teoricamente, aquele paciente que está com CD4 abaixo de 350 é um paciente que está imunossuprimido, então entra no grupo dos pacientes com algum grau de imunossupressão. Tá? Então, esses pacientes ficam no grupo de risco. Mas se o paciente está com CD4 normal, acima de 500, está tudo ok com o tratamento, não tem o que se preocupar. Tá? É realmente higienizar as mãos, lavar bem as mãos e ficar em casa. A gente recebeu uma mensagem aqui, agora eu perdi, mas eu tinha lido, de um rapaz falando que muita gente está usando os aplicativos ainda chamando para encontros, para fazer sexo. Isso está proibido agora, né? Gente do céu, não, isso não tem o menor cabimento, né? Não tem nenhum cabimento. Aproveitando esse ensejo, não existe também evidência de transmissão sexual, né? Por secreções, por espermatozoides, esse tipo de secreção. Mas o próprio contato, a mucosa, já é suficiente para transmitir o vírus até de longe, quanto mais de perto, né? Um beijinho no rosto já dá para pegar, não é, Léo? Já dá para pegar.
tá? Eu Já dá até para cortei pegar. a barba por causa disso, porque dizem que na barba pega mais. A barba retém mais, né? Então, tenta deixar a barba mais curtinha aí, né, Curtinho, amigo? deixei. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Qual é a melhor forma de manter a imunidade? Tem essa pergunta aqui. Essas misturinhas que estão fazendo, limão, própolis, alho, estão fazendo umas poções, né, mágicas. Já vi até gente vendendo soro, mas nada que funciona, né, Léo? Não, então, a gente não tem também nenhuma evidência que essas fórmulas milagrosas, esses chás de receitas que estão aí sendo divulgados, que funcionam, tá? Nem vitaminas, nem suplementos, tá? Vitamina C, vitamina D, vitamina B, qualquer suplemento, não há evidência de um aumento para gente, de uma melhora para a gente poder combater o coronavírus, tá? O que a gente sabe é que a imunidade boa é aquela pessoa que se alimenta bem, que dorme bem, tá? E que faz a higienização do ambiente adequado. Isso para a gente, o paciente com um bom sistema imunológico, tá? E se hidrata bastante também, tá? Certo. Mônica Lima está perguntando: pacientes hemofílicos entram no grupo de risco? Olha, pela determinação, pelos protocolos que eu andei pesquisando do Ministério, eu não vi nada a respeito dos hemofílicos, tá bom? Sobre coagulopatia, sobre pacientes com trombofilias, não vi nada a respeito desses pacientes estarem em grupo de risco, não, tá bom? Muito bom. A Keka Prof tá falando aqui: mostrei você para sua mãe, para minha mãe, Dona Inês, e ela falou: Deus te abençoe. Falou sobre você. Amém, amém. Obrigado, Keka. Obrigadão. Um beijo, Dona Inês. Fica com Deus. Se cuida, fica em casa, hein? Fica em casa, Dona Inês. Ó, tem Maiara, duas Maiaras aqui mandando oi. Tem Oi. a Lília, a Jane Gomes, o Edu falou que tá cuidando conta da mãe dele. Um beijo, Edu, Excelente. saudade. Apareça. Vamos voltar para as perguntas aqui. O sistema de saúde tem chance de colapsar? Estamos em uma guerra mesmo, num clima de guerra? Isso a gente comentou, mas a gente pode falar de novo. Tem chance, né, Léo? Sim, tem chance sim, é um clima de guerra. O crescimento é de modo exponencial, como eu falei para vocês. Então, se a gente conseguir diminuir, fazer com que essa exposição da gente diminua para 75%, a gente consegue infectar muito menos pessoas daqui a um mês, tá? Isso vai fazer com que esse colapso seja menor, vai fazer com que a gente se organize melhor para diminuir o impacto da infecção desse vírus, tá bom? Então, existe altamente essa chance de colapso, como grandes sistemas de saúde do primeiro mundo, como a Itália, tá? No Brasil também essa chance é real e a gente tem que ficar em casa por isso, para evitar esse agravo, para evitar esse impacto. Muito bom. Alimentos transmitem o vírus se não lavar? Tipo alface, como é que a gente higieniza? Então, também não tem muita evidência sobre transmissões, sobre vetores de alimento, etc. Mas o que a gente sabe é que esses alimentos, você falou alface, né? Então, esses alimentos vão ser manipulados, né? Vão ser manipulados por pessoas, por mãos. Então, naturalmente, eles podem conter, sim, os vírus. Então, sempre higienizar bastante, tá? Uma dúvida comum também é até sobre os pets, né? Se os pets transmitem. Diretamente, esse vírus ele não tem a capacidade infectiva para o animal, para fazer a doença no animal, para desenvolver a doença. Mas o animal ele pode reter os vírus nas patinhas, nos pelos, tá? Então, por isso que tá com o pet, sempre limpa bem as patinhas dele, tá? Evita também estar saindo para lugares cheios, com pessoas com eles e quarentena mesmo. Se tiver aquelas meinhas sapatinho para colocar no pet, ele tiver que passear, dá para colocar, né? Depois dá para colocar, depois lava. tira e lava a mão imediato. Tem uma questão minha mesmo, que hoje eu até fiz. Eu li em algum lugar que a gente vai ter que ter um sapato para rua e uma roupa para rua. Inclusive, minha roupa de rua já está pendurada lá, que é a roupa que eu tenho que sair para ir no mercado. Isso é fato, né, Léo? O negócio pode ficar no chão, pode ficar em qualquer lugar. Isso é fato e eu fico feliz por esse seu grau de discernimento e eu queria que as pessoas também pegassem o seu exemplo. Para minha rotina, isso já é muito comum, né? Eu sou médico, então eu frequento ambientes muito contaminados, eu frequento UTI, salas de emergência, salas de trauma. Então já meio que criei esse hábito de chegar em casa, meu sapato já fica praticamente fora de casa, minha roupa fica praticamente fora de casa. A gente tem que minimizar ao máximo esse tipo de transmissão, né? Então, se você foi à rua, a chance de você ter sido contaminado com o vírus é alta. Se você for no mercadinho em que está circulando um grande número de pessoas, a transmissão é alta. Então, chega em casa, deixa o sapato na porta, estoque em algum lugar, entra em casa, vai diretamente para o banheiro, despreza sua roupa, lava bem as mãos,
e já vai para o banho. Eu tô apertando o elevador com o cotovelo. Quando volta para casa tem que lavar o cotovelo também. Lavar o cotovelo também. Né? Exatamente. É superfície de contato, né? Então, Eu vez tô ou um outra pouco você vai paranoico, encostar mas não com é a mão. paranoia, né? Olha, eu vou te falar que a gente precisa realmente de momentos como esse, né? De informação, para a gente poder diminuir nossos medos e dimensionar ele de uma forma mais racional. Né? Eu acho que se a gente realmente tivesse a dimensão do problema, que é um problema real, um problema grande, é uma catástrofe iminente ainda para a nossa nação, a gente consegue viver, ficar de uma forma mais tranquila, encontrar serenidade e encarar o momento com mais leveza. Né? Eu vejo todo mundo o tempo inteiro ligado em celular, em Instagram, em jornal, isso e aquilo, se assustando com as notícias. Eu acho que a informação é fundamental nesse momento. Mas vamos ocupar um pouco a cabeça, vamos brincar com os filhos em casa, vamos fazer uma atividade física em casa, né? Vamos meditar um pouco em casa, vamos ouvir uma música, vamos ler um livro, vamos estudar, né? Vamos trazer um pouco mais de leveza para essa situação. É uma situação de todos nós, do mundo inteiro, né? Então, é uma catástrofe iminente, mas a gente pode torná-la mais leve com tudo isso, obedecendo às recomendações e também trabalhando na nossa saúde mental, tá? Evitando que isso gere uma paranoia, mas também tomando todas as precauções devidas. E outra, eu vou te falar que se a gente conseguir fazer isso agora, eu tenho certeza que vai ser um aprendizado absurdo para o resto das nossas vidas, né? Sim. Então, a corona vem mostrar para a gente que a gente pode futuramente diminuir muito as incidências de outras doenças infecciosas com esses hábitos que finalmente a população tem atentado, né? Então, é isso que eu queria deixar claro. Obrigatoriamente a gente tem se atentado, né, Léo? Obrigatoriamente na força, né, Na Fê? força. Me conta aí, aliás, antes de falar, amanhã tem a Bárbara Vargas aqui, que é psicóloga e psicanalista. Ela vai dar essas dicas que o Léo estava falando, da gente espairecer a cabeça e não pirar com o telejornal, porque o Jornal Nacional está parecendo um pesadelo vendo o futuro, né, Léo? Sim, com certeza. Só notícia ruim, né? Amanhã a E gente tem a Bárbara aqui. Show de bola. Estarei ligado também. Léo, vamos lá. Paciente diabético está em grau de risco? Seria interessante tomar vitamina C? Paciente diabético entra assim no grupo de risco. É um paciente que naturalmente o diabetes ele diminui por várias razões o sistema imunológico, tá? Então é um paciente de grupo de risco. Não há necessidade de vitamina C, mas sim a necessidade de higienizar bem as mãos, lavar bem a casa, as roupas de cama, as próprias roupas e ficar em casa. Tomar as medicações adequadas, seja o hipoglicemiante, seja a insulina, toma tudo como o seu médico prescreveu. Certo. A Rita Gabi está perguntando, tem alguma vitamina ou remédio de imunidade que podemos dar para as crianças? Não tem evidência nenhuma de vitamina nesse momento, tá, pessoal? Então, caia por terra essa questão de que vitamina vai resolver os problemas da imunidade de todo mundo, tá? O que resolve a imunidade é uma saúde mental boa, é um bom padrão de sono e uma boa alimentação, tá? Uma alimentação regrada, isso que é importante, tá? Não existe hoje nenhuma vitamina diretamente que haja contra o vírus, tá bom? Não existe. Certo. O Saulo Luiz está perguntando, pessoas com sinusite crônica estão em risco? Olha, não estão dentro dos fatores de risco, mas é um paciente que, como tem, presumo eu, que se é uma sinusite crônica, deve ser um paciente que já deve ter rinite alérgica, né, a longo prazo, então deve ser um paciente que vive com coriza nasal. O que eu sugiro é que faça o tratamento adequado, busca o seu médico de consultório, se você já tem sinusite crônica, deve ser um paciente que já deve ser acompanhado por algum otorrino, né, para fazer o tratamento adequado, fazer o uso do corticoide tópico, se for o caso, higienizar bem a narina com soro fisiológico e ficar em casa. Nesse momento, é importante que vocês saibam que se você apresentar uma coriza com uma dor no corpo leve, uma indisposição, mesmo que seja só a sua rinite ou a sua sinusite, para a gente e para o mundo, até que se prove o contrário, você está com vírus. Tá? Então é importante que você tenha esse discernimento de você higienizar bem os ambientes, de você lavar o seu nariz, fazer o seu tratamento e ficar em casa. Tá bom? Muito bom. Léo, todo mundo que pega o coronavírus desenvolve Covid? Porque o corona é o vírus e a Covid é a doença, não é? Exatamente. O coronavírus é o SARS-CoV-2, né?
e a doença é a Covid-19, como eu falei aqui. O que acontece? Nem todos os pacientes vão desenvolver a doença, né? Há alguns relatos de que algumas crianças, adolescentes e até adultos jovens, eles não podem ter casos de nem desenvolver a doença e serem portadores de vírus. Então tá aí o perigo, né? Justamente desses pacientes assintomáticos, eles estarem transmitindo os vírus e daí, de repente, esse vírus cair numa população de risco, numa pessoa com comorbidades e essa pessoa ter um desfecho ruim, tá? Então, há sim a possibilidade do paciente assintomático ser portador do vírus, tá bom? Muito bom. Vamos para mais duas perguntas, porque o nosso tempo também vai se esgotar daqui 15 minutos. Então, sou lactante, estou no grupo de risco? Não. Você é lactante, tem mesmo que dar de mamar para o seu bebê para ele ficar forte e criar imunidade, tá? O que a gente sabe? As lactantes, se, por exemplo, você for lactante, tiver com algum sintoma, vai depender da gravidade do seu sintoma, tá bom? Lactante, gente, é a mulher que está amamentando, tá bom? É a puérpera, acabou de ter um neném e está amamentando. Então, se você tiver com sintomas leves, você continua tranquilamente dando de mamar para o seu bebê, tá bom? Põe sua máscara, se higieniza adequadamente, higieniza a areola e toda a região da mama e faz a mama do bebê, tá? O leite não passa o vírus, né? Por enquanto, não há evidência de que passa vírus pelo aleitamento materno, tá? Então, você pode tranquilamente fazer o aleitamento, até porque a gente sabe que é a única forma do bebê criar imunidade, tá bom? Então, mantenha o aleitamento. Se você tiver com alguma forma grave, lembrando lá no começo, como eu falei, forma grave se caracteriza eminentemente por falta de ar, né? Acrescido pela Sociedade de Infectologia que lançou ontem a recomendação, além da falta de ar, também se você tiver com uma febre que dure mais de 24 a 48 horas, você também tem que buscar o serviço de saúde, tá? Então, se por um acaso a lactante tiver com algum sintoma que a gente considera grave, aí a gente realmente prescreve o aleitamento com todas as medidas de substituição, tá? Até porque muitas vezes essa paciente vai desenvolver um grau de insuficiência respiratória que não vai ter nem como nem segurar o bebê, né? Então, nessa hora é bom senso. Mas, de modo geral, tá com sintoma gripal leve, tá com sintoma de corona leve, mantenha a amamentação, com as devidas proteções, máscara e higienização adequada. Muito bom. Tem um pet shop, o Pet Shop São Rafael está perguntando, acha que devemos continuar pegando os pets somente para consulta ou pode continuar o banho e tosa? Eles estão pedindo... Olha, em relação ao cuidado com eles, né? Se o cachorro voltar isso isso é bem complexo, justamente pela questão que eu falei. O cão ele não desenvolve a doença, né? Mas ele pode transmitir porque ele pode estar aderido no pelo dele, né? Uhum. Então, o que eu orientaria nesse momento, talvez fosse um cuidado redobrado com esses cães, no sentido de chegou lá, vocês se protejam com luvas e limpa bem toda a região de pata, de pelo desses bichos. Eu acho que vai chegar um momento em que realmente é bom evitar esse tipo de coisa, tá? Porque a gente não sabe o grau de transmissão ainda que esse vírus é capaz entre animais. Então, a gente não tem nada na literatura muito assertivo sobre isso, sobre a gravidade da doença, nem sobre a gravidade do vírus, né? Então, a princípio, é o cuidado redobrado, né? O animal ele pode ser vetor através das patas, dos pelos, enfim, evitar contato com mucosa, beijo em animal nem pensar, tá bom? Então, assim, vai muito do bom, nessa situação vai muito do bom senso, também não tem nenhuma diretriz ainda, a gente está muito incipiente nessa construção de protocolos, de diretrizes, de recomendações, então não tem nenhuma ainda recomendação sobre animais em si como vetores da doença, mas a gente sabe que eles podem sim transmitir, então tenta evitar ao máximo o contato com esses animais, se for o jeito, se for pet shop, deve ser uma casa comercial. O que eu aconselharia é que as pessoas, nesse momento, não colocassem os seus animais em tosa no momento, tenta fazer uma limpeza em casa adequada nesses animais, tá? Porque você vai estar levando a flora do seu ambiente, que são, né, os micro-organismos, para outro ambiente. Então, assim, e nessa o vírus pode estar junto, tá bom? Então, o que eu queria deixar claro é isso, cuidado redobrado e, na melhor das hipóteses, seria realmente evitar o contato. Muito bom. Agora, só para a gente finalizar, a Tama está preocupada aqui que ela tem 31 anos, tem endocardite de válvula e é hipertensa. Ela está no grupo de risco, né? Tá super no grupo de risco. Como é o nome dela? Thelma. Thelma. Tama Rocha.
Tama roxa. Tama roxa, você tem uma valvopatia, que a gente chama, uma doença valvar, uma das válvulas do coração, além da hipertensão. Só por isso você está no grupo de risco, ou seja, você é um paciente que, caso seja infectada pelo vírus, há uma chance de uma descompensação cardíaca maior, justamente porque o vírus, quando entra no nosso organismo, o vírus ele demanda a atividade do coração, a intensidade ainda maior. Né? Quando essa infecção se torna ainda mais grave, o coração vai ser cada vez mais recrutado. Então, se você tem uma doença na válvula do coração, de repente, no momento em que esse coração vai ser recrutado de uma maneira mais intensa, essa válvula pode começar a falhar, tá bom? E daí se gerar um quadro de descompensação cardíaca, piorando e agravando mais ainda o quadro. Além do fato de você ser hipertensa, que naturalmente seu coração ele já é um pouco mais sobrecarregado. Então, grupo de risco, quarentena, lavar bem as mãos, lavar bem os ambientes e ficar em casa, tá bom? Só para as pessoas não terem dúvidas, quais os sintomas graves do coronavírus em relação à gripe? Como a gente difere? Vamos lá. Os sintomas leves do coronavírus são muito similares ao de um resfriado comum, né? Desses rinovírus, que são os vírus mais comuns que a gente tem que causam o resfriado. Que é basicamente aquela dor no corpo, aquela moleza, coriza nasal, febre baixa, um pouco de tosse. Esses são os sintomas leves, tá? Os sintomas graves, para a gente poder diferenciar, é justamente a falta de ar. A gente coloca a estrelinha lá na falta de ar como um sintoma decisivo para a gente poder orientar as pessoas a buscarem o sistema de saúde, né? O serviço de saúde, que é aquela falta de ar, uma dificuldade para respirar, a respiração começa a ficar cansada, você pode começar a apresentar alguns ruídos, como se fosse um chiado no peito, a tosse, que antes era uma tosse seca, começa a ficar uma tosse mais grossa, com catarro esverdeado, tá? Então isso é sinônimo de complicação, então nesses momentos vocês têm que buscar o serviço de saúde sem nem pensar, tá bom? E o ideal é chegar lá, já pede a sua máscara, tá bom? Só para a gente ter ideia, saiu uma casuística. A maior casuística de pacientes da China, e a gente viu que o principal sintoma, só para vocês terem um pouquinho de ideia, 98% das pessoas apresentaram febre, tá? Então, os principais sintomas é justamente febre. Em segundo lugar, veio a fadiga, a astenia, aquele corpo mole, aquele corpo fraco, tá? Em terceiro lugar, com 83%, 84%, veio uma tosse seca, tá bom? Então, esses são os sintomas mais prevalentes, os mais comuns que acontecem, tá bom? A falta de ar, ela vai acontecer em torno de 40% dos indivíduos, que é justamente a classe que merece um cuidado, uma atenção maior para buscar o serviço de saúde. Ah, doutor, eu posso ter diarreia, algum sintoma gastrointestinal? Pode. Foi visto que mais ou menos 10 a 12% dos pacientes da China, né, da grande epidemia da China, eles apresentaram um quadro de diarreia, tá bom? Muito bom. Léo, eu quero te agradecer imensamente por ter topado participar com a gente, para informar. Eu amo as suas informações, sempre que eu preciso você está disponível e as pessoas precisavam ter esse toque de realidade aqui. A gente não precisa entrar em pânico, em surto, mas é bom estar sempre bem informado, né? Sim, sim, sim. Fê, eu queria agradecer pelo convite, claro, fiquei bem nervoso, né? Mas ao mesmo tempo muito feliz, justamente pela chance que a gente está tendo, né? Eu acho que o que a gente precisa nesse momento é justamente informação. Informação com embasamento, né? O que a gente mais vê por aí são as fake news. Então, assim, a gente precisa realmente de informação. Queria deixar claro nesse momento minha mensagem. Eu queria muito deixar sólido aqui, eu acho que eu expliquei muito bem sobre a importância e o grau de evidência que a gente tem para essa quarentena, tá? A gente realmente tem evidência que o isolamento social vai minimizar o impacto dessa infecção, dessa pandemia. Eu queria que as pessoas entendessem. Eu acho que talvez as pessoas vão começar a entender e a se preocupar quando os próximos começarem a entrar no UTI, quando começar o amigo do irmão, o amigo do amigo começar a ter um óbito, o vovô tem um óbito. Então não vamos esperar isso acontecer. Vamos exatamente fazer o isolamento social, vamos obedecer às recomendações da OMS, do Ministério da Saúde. Eu acho que aos poucos a gente vai se organizar, a gente tem que estar se organizando para isso. Esse é o momento da gente somar forças, força entre nós, entre nossos conhecidos, força das esferas acima, das políticas de saúde. E eu quero que vocês
Se cuidem, muito álcool gel, lava bem as mãos, fiquem em casa e orem que a gente vai sair dessa. Muito bom, Léo, muito obrigado. A gente Um só beijão para todo mundo aí, vi que o Nathan tá te dando um beijo Neits, aqui. Eu achei beijo, Neits. legal que você disponibilizou seu Instagram para o pessoal se consultar, caso precise mandar pergunta. Qualquer dúvida, inclusive se alguém próximo a mim aqui precisar de medicações de uso contínuo, a gente sabe que hipertensa, diabético, precisa sempre estar indo no postinho, renovar receita, etc. Então, se alguém precisar, eu renovo tranquilamente, sem precisar estar entrando em contato com aglomerações, né? Então, isso é importante também. A gente se Beijo, cumprimenta meus assim amigos. agora, né? Porque não pode agora mão, nem abraço. Obrigado, viu, meu querido? Um beijo, ficar com Deus. Obrigado aí, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, só para continuar aqui, eu vou finalizar. Amanhã a gente vai receber a Bárbara Vargas. Ela é psicóloga e psicanalista, 6h30 da tarde. Eu quase entrei em surto esses dias, tive uma crise de pânico. Então, assim, é muito importante que a gente se proteja, que a gente fique em casa e que a gente também cuide da mente, né? Que a gente não fique só assistindo o Jornal Nacional achando que o mundo vai acabar. Se a gente fizer tudo isso que o Dr. Léo falou, que o Léo falou, a gente vai sair dessa e vai sair com menos dano do que a gente imagina. Claro que as projeções elas não são boas, as projeções são preocupantes, mas a gente vai lutar contra elas. A partir de amanhã, então, 6h30, tem a Bárbara aqui. Essa live vai ficar lá no meu IGTV. Eu vou gravar ela inteira e eu vou passar ela lá para o IGTV. Se tiver dúvida, segue aí o perfil, manda pergunta que a gente vai respondendo. Vai ter a doutora Isabela, ela também vem falar de direito civil. Vamos ter aula de yoga, vamos aprender a cozinhar. Então, só ficar ligado a semana toda aqui, que eu, para não surtar, vou estar com vocês fazendo todas as atividades, beleza? Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pela companhia e a gente vai se falando. Um grande beijo e todo mundo em casa, pelo amor de Deus, todo mundo juntinho vendo Netflix, tá bom?